galera, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o sacrifício de Jesus e eu espero conseguir passar pra vocês com sabedoria, porque eu tô bem nervosa de falar nesse tema, porque foi uma coisa que Deus me deu um hello de tipo, velho, é isso. E aí um bom tempo eu tô pra falar disso aqui, pra ver, gente, entendimento é uma coisa fascinante, porque o que eu entendi você pode não ter entendido, e eu espero que o jeito que eu entendi isso ilumine a sua vida de algum jeito e melhore seu relacionamento com Deus. Porque é uma coisa fantástica, o jeito que eu entendi da história, que é a verdade, que é a palavra, me revelou e me mostrou muitas coisas diferentes sobre Jesus. Enfim, há um ano atrás, mais ou menos, eu fui no Templo de Salomão em São Paulo. E no Templo de Salomão eles têm réplicas de como acontecia o tabernáculo antigamente. E com isso eu olhei e falei, é isso? A vida inteira eu escutei falando, mas Jesus te ama, Jesus morreu naquela cruz, mas o sangue do cordeiro, mas não sei o que, não sei o que lá, nada. E eu nunca tinha entendido realmente o porquê Jesus morreu na cruz. E eu não sou a única pessoa, eu tenho plena certeza que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que não entenderam. Tipo, tá, Jesus morreu pra você por quê? Você dá valor à morte de Jesus? Você entendeu o que foi aquilo? Você entende quando alguém fala o cordeiro que tirar os pecados do mundo? Você entende quando existe a Páscoa? Quando existe a ressurreição? Porque antes de você comemorar a ressurreição, você precisa entender o porquê que ele morreu. Se você não entendeu o porquê que ele morreu, nada faz sentido. E aí as pessoas vão falar, Karine, é óbvio, todo mundo sabe. Não. As pessoas não sabem. Elas sabem aquilo que está ali no superficial. E aí Deus, o Espírito Santo, falou muito comigo de falar sobre isso, porque eu tive um hello muito grande nesse contexto. E aí eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência. E aí eu fui no Templo de Salomão e eles falavam sobre a época de tabernáculo, sobre a época de sacrifícios, e eu sempre me fiz a pergunta, nossa, mas por que Deus mandava sacrificar animalzinho? Tadinho do animalzinho, o que ele tem a ver? E aí lá eles têm tipo réplicas das coisas e eles explicam sobre a Arca da Aliança, sobre as coisas, e teve vários fatos que me deixou fascinada da história, que eu fiquei tipo, entendi. O primeiro questão assim que mexeu muito comigo foi que antigamente, na época de Moisés, Deus ele não falava com todo mundo. E esse foi o maior espanto do povo. Ele só falava com o sumo sacerdote uma vez ao ano. E o sumo sacerdote tinha um ritual gigantesco para chegar até o fim da tenda com a Arca da Aliança e esperar Deus falar com ele. E se o sumo sacerdote tivesse um pecadinho que fosse, ele morria na hora. Então eles esperavam uma vez ao ano o sumo sacerdote entrar. E se o sumo sacerdote tivesse algum pecado, ele morria na hora. Aí você para pra pensar, meu Deus. Entendeu? Primeiro ponto. O temor de Deus. Segundo ponto. As pessoas escutavam a voz de Deus uma vez no ano. Obedeciam essa vontade de Deus, porque o tabernáculo, ele é como se ele fosse é como se fosse um circo, gente, pra vocês entenderem. A lona, tal, assim. Mas com certeza não tem nada a ver com circo. Mas só pra vocês entenderem. E as pessoas, elas acampavam ao redor. E se Deus falasse, tipo assim, vamos pra tal lugar, todo mundo ia. E o mais bonito dessa história toda, lógico, gente, aquele tempo era tudo muito mais complicado. Mas assim, depende do sentido, né? Mas enfim. Mas assim, o mais bonito que me encantou muito é que a época de tabernáculo, os sacrifícios, eles serviam para que você pudesse pedir perdão e se lembrar daquilo que você pecou. Então a história do cordeiro era o seguinte: se eu pecasse, eu tinha que pegar o melhor cordeiro que eu tivesse, sem nenhum defeito, ir lá no sacerdote, falar pra ele, eu errei nisso, nisso, naquilo, e eu quero dar isso em prol pra me purificar. E eu tinha que olhar nos olhos do cordeiro e eu tinha que segurar pra ele matar. Eu não lembro se ele matava ou se eu matava o cordeiro, pra vocês entenderem. Mas você olhava no olho do cordeiro e via ele morrendo, e você pensava assim, pô, pra você lembrar. Sempre que você fosse fazer o mesmo pecado, você lembrasse dessa situação do cordeiro, do olhar do cordeiro puro, do cordeiro santo, e o sangue dele lavava esse pecado. Então era um sacrifício que faziam para Deus mesmo. E aí tinha todo esse ritual e eu fiquei muito fascinada com toda a história, sabe? Porque tem na Bíblia, mas muitas vezes a gente interpreta de um jeito diferente. As pessoas falam, mas a gente não entende. E lá eles vão mostrando tudo e você fica tipo, nossa, que legal, sabe assim? E mexeu muito comigo, tipo, muito comigo, porque
eu vou chegar no fim da história e vou chegar nesses pontos. E enfim, daí Jesus veio, e no Novo Testamento Jesus veio, e aí Jesus começou a ensinar as pessoas como as pessoas deviam ser na terra, o que as pessoas deviam fazer na terra, como o evangelho é simples, como as coisas são simples, e as pessoas começaram a se incomodar com isso em vez de seguirem isso. E aí ele foi crucificado, e aí ele foi morto. E eu sempre me peguei pensando assim, tipo, uma vez teve um vídeo na igreja de Jesus morrendo, crucificado, sangrando. Com certeza você já viu algum desses. E mexeu muito comigo, porque eu ficava tipo, eu não quero ver isso. Eu não gosto de ver, sabe? Tipo, eu choro muito de ver. E aí eu sempre falei assim pra Deus, nossa, se eu pudesse, se eu tivesse lá, eu teria ido no lugar. Lógico que não pensando na dor, é óbvio, porque né, vamos ser hipócritas, né, gente? Que o negócio dói muito, eu não ia pensar nisso. Mas assim, o amor que você sente, a situação, você pensa isso, tipo, meu, por que ninguém se dispõe lá? Por que ninguém brigou? Por que ninguém questionou a questão, entendeu? E aí eu sempre pensei isso. E aí quando eu vi isso, eu entendi que não era questão que a gente pudesse entrar, mas ele sabia desde o começo que ele foi escolhido para ser o Cordeiro nosso. Ele sabia desde o princípio que ele ia viver tudo aquilo, ia mostrar tudo aquilo, mas que ele ia morrer crucificado na cruz. Tanto que quando ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, amo Jesus. E ele fala, Pedro, mas tu me amas? E o Pedro responde, eu amo Jesus. Gente, nessas horas eu acho que eu já ia estar, eu amo, você entendeu que eu amo? Porque a gente é muito falho, né? E aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele responde que sim. E aí Jesus fala pra ele, mas você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. E aí é engraçado porque ele já sabia desde o princípio do que ia acontecer com ele. E ele nunca fugiu dessa situação. E ele nunca correu do que Deus tinha colocado pra ele. E quantas vezes nós corremos do que Deus tem colocado pra gente. E aí quando eu entendi que o sangue do Cordeiro puro limpou os meus pecados e que toda vez que eu olhasse para aquela cruz era como eu olhar para o olho do Cordeiro e falar tipo, não peques mais, não faça mais isso, me deixou fascinada. Tipo, eu fiquei, meu, ele morreu por mim. Não que eu pudesse fazer alguma coisa para mudar isso. Não só o fato de que ele é vivo, que ele ressuscitou, porque ele é Deus, gente. Ele é Deus próprio. Tipo, ele poderia muito bem ter falado, não, ninguém vai me matar. Mas ele aceitou aquilo. Ele quis viver aquilo. Porque foi por amor. É um amor tão grande que eu tenho certeza que nenhum faria. E aí eu fiquei tipo, mas por que ninguém poderia fazer por ele? E aí eu entendi que ele era o único puro. Ele era o único melhor cordeiro na terra que podia limpar os nossos pecados. Ele era o único. Não existia mais nenhum que pudesse fazer isso. E Deus preparou ele justamente para fazer isso e ele fez com muita graça. E ele poderia sim ter pedido para Deus parar, como muitas pessoas falam que ele murmurou também. E eu acho fantástico a situação que Jesus viveu, porque ele teve dias de depressão ao ponto de suar sangue. Mas ele nunca deixou de crer que o pai dele era Deus, que as situações, porque ele foi humano como nós e ele viveu como nós. E quando a gente pega para ler Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê realmente ele como homem, como foi a situação dele perante homem. E aí tem os fatos que mexeram muito comigo, que enfim, cheguei na mensagem que eu queria passar hoje. O primeiro fato é que no Antigo Testamento as pessoas tinham que esperar uma vez ao ano a voz de Deus. Hoje, o véu foi rasgado, que foi quando Jesus deu sua vida na cruz. E aí eu entendi, principalmente esse fato da cruz, que você precisa entender. Antigamente, era uma vez ao ano que Jesus falava com o povo. Quando Jesus deu sua vida como o Cordeiro Santo, tirar os pecados do mundo, como a católica sempre reza e às vezes nem entendeu isso. Quando ele fez isso, o véu rasgou. Como assim, tá? Hoje, eu ajoelhando, eu posso falar com Deus. Eu em pé, eu posso falar com Deus. Eu dirigindo, eu posso falar com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus ao ponto de estar no banho e estar falando com Deus. Eu não. Muitas pessoas têm. Mas muitas pessoas não entenderam ainda que é um relacionamento com Deus. E
você precisa entender que hoje você não precisa ser sumo sacerdote para você ouvir a voz de Deus. Você precisa entender que quando o véu rasgou, ele só quis te dizer, tipo, chega mais perto, vamos ser amigos. O que eu tenho para um, eu tenho para todos. E você precisa entender que esse amor é tão grande e ele não parou naquela cruz. E ele não ficou como uma maldição. As pessoas, elas têm receio da cruz, trauma da cruz, medo da cruz. E a cruz, ela era uma maldição e ela virou uma bênção. Porque ela mostrou vida e abundância de Jesus. E isso mostrou o poder de Deus na nossa vida. O véu rasgou. Hoje, você pode falar com Deus em qualquer lugar. Quando um ou dois se juntarem diante da minha presença, eu estarei vós. E aí você para e fala, velho, que loucura. Que loucura que é viver com um Deus desse. Sabe como que as pessoas viviam escutando? As pessoas esperavam uma vez ao ano para falar com Deus. E isso é muito fascinante. E hoje em dia a gente tem isso a qualquer momento e não estamos fazendo. E estamos deixando isso de lado. O segundo fato que mexe muito comigo é que você se lembra dessa situação de Cristo? Você se lembra do amor dele todos os dias? Na Cabana, que é um filme, quem não assistiu, assista. Tem uma hora que ele fala pra Jesus que Jesus não é aquele Jesus que a religião prega. E aí ele fala, porque eu não sou religião e eu não criei a religião. O evangelho, ele é puro e ele é simples. E é muito fácil ter uma intimidade com Deus. É você buscar todos os dias. É você viver todos os dias para Ele. É você querer estar perto, junto com Ele. E aí, quando eu entendi esse amor, eu entendi a vida. Eu entendi que eu poderia usufruir desse amor. E que além de tirar os meus pecados, Ele me amou. Ele te ama. E agora você consegue entender o porquê Ele te ama. O porquê que o Cordeiro tirou o seu pecado. Eu espero que agora você consiga olhar as situações e perceber a diferença que tinha de antigamente para hoje. Que hoje é só fazer assim que você o toca. É só você fazer assim que Ele te perdoa. Porque Ele já morreu na cruz por você. E esse preço já foi pago. O preço que você tem que pagar agora é de ser luz no mundo e de contar para os outros aquilo que Jesus tem feito por você. E principalmente, aproveitar o véu que foi rasgado. Aproveitar para ter intimidade. Aproveitar para ser amiga de Cristo. Aproveitar para ser cristão. Para falar de Deus em qualquer canto, o tempo todo, de qualquer maneira. Não de religião. Porque o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que outras pessoas servem. Ele é o único, Ele é onipotente, onipresente, e Ele é o único que é capaz disso. E Ele é o único capaz de fazer a gente entender de uma vez por todas que o amor dele foi tão grande que Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz. E é como um pastor me disse esses tempos atrás. Existe o Jesus que você vê numa foto e existe o Jesus do contato. Existe o Jesus verdadeiro, aquele Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém e andou por multidões e fez tudo aquilo. Se você não leu ainda, começa a ler a Bíblia por Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai conhecer esse Jesus. Esqueça desse Jesus, esse que você vê de vez em quando, que você vê numa missa de domingo, num culto de domingo. Ah, mas eu vou porque minha mãe vai. Não, você não vai me falar isso. Que o véu rasgou, que tudo isso aconteceu porque de domingo você vai ver. Que você vai na igreja porque as pessoas vão. Enfim, gente, espero ter conseguido passar pra vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração. Não se limite, sabe? Faça a prova do Deus que você serve. Faça a prova desse Deus que fez tudo isso pra ter amor a você, pra ter amizade com você, pra estar perto de você. E isso é o que mais vale a pena na caminhada.
Até as lutas, até os 40 dias de depressão que Jesus teve no deserto sozinho valeu a pena, porque ele sabe que ele tinha Deus, ele sabe que os propósitos de Deus estavam sendo cumpridos na vida dele. E quando você estiver passando por um vale, mas esse vale for por um propósito, eu tenho certeza que seu coração vai estar em paz, de saber que Deus está fazendo as coisas certas, na hora certa, como ele sempre faz. E que essa Páscoa seja diferente. Que essa Páscoa seja mais do que você estar feliz porque Jesus ressuscitou, porque ele é vivo, mas que você entenda de uma vez por toda que ele te amou ao ponto de morrer por você, que ele teve sangue puro ao ponto de te curar de todos os pecados, de todas as coisas ruins, de tudo aquilo que não pertence. E se permita a ser transformado por Deus, porque o véu rasgou e ele rasgou por você. Beijo e fiquem com Deus.